Mais um exemplo de corte social todo na tesoura. Nesse caso aqui, o cabelo do Breno ele cresceu bastante. Percebe que ele está cobrindo bem a orelha aqui, ó. A intenção nossa hoje é descobrir a orelha, mas deixando bem rente, tá? Sempre lembrar de não subir demais aqui o pezinho aqui em cima da orelha. Deixa bem rente. E ele vai manter mais cheinho. A mãe quer um corte bem socialzinho nele, tá? Bem tradicional. Na parte aqui da coroa, da cabeça, ó, percebe que aqui no redemoinho, ele já está no tamanho limite aqui. Se a gente cortar demais, ele acaba levantando. Tá? Então a gente tem que preservar um pouco essa área aqui. O cabelo está ainda um pouco curto. Vamos cortar só ponta aqui, até para desenvolver mais rápido, tá? E tem que cortar a ponta nele todo. E no restante a gente vai descobrir, né, a orelha, fazer o pezinho. Vai ficar bem arrumadinho mesmo, tá? Nada muito repicado. E a franja, no caso aqui, vai ser para usar para o lado. Então assim, a gente tem que preservar também o tamanho, tá? O comprimento da franja. Observando aqui, ó, os redemoinhos que tem. Sempre tem que observar isso. Muitas vezes vai ter esse tipo de redemoinho aqui na franja, então se a gente corta demais, esse cabelo não vai pentear, vai ficar muito reto ali na testa. A ideia aqui é a gente manter um pouco o comprimento da franja também para usar ele penteadinho pro lado, assim, né, Breno? Levanta assim o rosto pra te ver. Assim. Levanta aqui. Tá bom. E aí a gente vai dar uma leve repicadinha na franja, tá? Para não ficar aquela coisa muito pesada, muito reta. E o corte bem simples, bastante simples. Todo na tesoura, vamos usar pouco a tesoura desfiadeira, o mínimo possível, tá bom? Começar molhando, lembrando sempre de não encharcar demais o cabelo, tá, gente? Molha só o necessário mesmo. Sempre tentando, buscando molhar mais as extremidades aqui, ó, que é onde a gente vai cortar. Pronto. Já molhou o cabelinho. Refrescou aí? Hum? Vamos lá, vamos começar pela franja. Nesse caso aqui, gente, a gente sempre tem que lembrar que se for um cabelo mais longo, se for manter o fio mais inteiro, tá? Para ele chegar do topo da cabeça aqui e alcançar até a lateral, a gente precisa sempre cortar os dois lados, depois verificar, puxar esse cabelo todo para um lado e aí observar se sobrou alguma ponta que passe desse lado para cá. Nesse caso aqui, como o cabelo dele ainda não está tão longo, ó, esse fio do topo ele não vai alcançar essa lateral aqui. Então não tem necessidade de fazer isso. A gente vai dividir aqui, ó. Só precisa dividir esse cabelo no meio. Não precisa separar mecha, nada disso. Só dividir no meio. No caso aqui, a gente vai começar pela franja. Então, levanta assim só um pouquinho, Breno. Vamos puxar aqui daquele mesmo jeito, tá, pessoal? Puxa aqui no dedo, tá? Não corta ela já grudando na testa. Vou tirar aqui cerca de 1 centímetro. Observa até onde ficou quando cortou, molhado, tá vendo? Ela tá passando um pouquinho da sobrancelha. A gente pretende descobrir, né, o olho completamente, então ela tem que ficar na altura da sobrancelha. Daí, não mais alto que a sobrancelha, tá? Porque na hora de secar, ela vai subir um pouco. Aqui já tá no tamanho ideal, chegando até praticamente cobrindo a sobrancelha. Então a gente só continua aqui pro lateral. E só segue aquela mesma guia lá, tá? Sempre... o titio vai limpar. Pronto. Então sempre começa pelo centro aqui da franja, puxa essa primeira mecha do meio e aí segue para as laterais. Passou para uma lateral, faz a mesma coisa do outro lado. Levanta mais um pouquinho, Breno, tem que segurar o celular assim, ó. Aí, outra lateral, mesma coisa. Só segue aqui essa nossa guia do centro.
Ok, depois quando ele seca a gente vai conferir essa franja, tá? Agora, como eu falei, a gente não vai precisar dividir, fazer várias divisões aqui nesse cabelo para começar a cortar. Lateral, primeira lateral. Puxa aqui no dedo também. Não aconselho a ir cortando direto aqui com a tesoura próximo da orelha, quando a gente trabalha com criança. Eu quero um desse brinquedo. Do Teletubbies? É. Tá bom, o tio compra um pra você. Quando a gente terminar, tá bom? Então, primeira lateral aqui, puxa no dedo, gruda o máximo que você conseguir. Vou deixar o dedo mais próximo possível. E aí faz esse primeiro corte aqui. Lembra de deixar a costeleta, tá, pessoal? E se a gente cortar isso aqui muito, muito reto, levanta mais um pouquinho, amigão. Quando a gente corta reto aqui, ó, a gente faz uma marca, um degrau. Se a gente afasta um pouco, olha, pega a mecha, afasta um pouquinho, a gente já repica um pouquinho mais. Se for a intenção deixar mais marcadinho, para fazer tipo surfistinha, a gente deixa bem colado. Aqui no caso a gente precisa aproximar bastante, que é para tirar todo esse cabelo, mas é da base. Não é para marcar mais em cima aqui, tá? Tirou esse aqui, ó. Tá vendo que sobrou a costeleta? A gente vai fazer depois com a maquininha. Nunca tire completamente essa costeleta, passar reto aqui, ó. Da orelha para frente, tá? Precisa preservar a costeleta. A não ser que os pais peçam para tirar completamente, que isso é muito, muito raro. Isso é muito difícil de acontecer. Tá? Então sempre preserva, deixa um dedinho aqui de costeleta. E a gente já pode partir para a lateral da nuca. Só seguindo essa mesma base, ó. O que a gente está fazendo aqui é a base do corte. Sempre puxando na mecha, pessoal. Evita ao máximo, de aproximar demais a tesoura da pele da criança. É, né, Breno? Tá, feito uma lateral, a gente já pode partir para outra. E é o mesmo processo, tá? Vamos olhar mais um pouquinho. Cabelo tá ficando careca. Tá ficando careca? Continuando a outra lateral, confere mais uma vez aqui a franja. Busca se tiver alguma pontinha e dela você continua. Até a altura da orelha que a gente vai descobrir. Preservou aqui a costeletinha. Ficou de fora. Vem tirando essa base aqui, ó. Só fazendo esse contorno mesmo, olha. Lateral da nuca. Pode seguir o desenho do cabelo, tá? Seu cabelo, Do titio? cortava. Tá muito grande a barba? O titio vai cortar um pouco, tá bom? Vai cortar tudo a barba? Toda não, só um pouco. Não, corta tudo. Nuca. Vamos começar também com a tesoura antes de usar a máquina para marcar o pezinho, tá? Corta sua barba toda pra ficar sem barba. Tá bom. Pode deixar o bigode? Meu bigode? É. Aqui, ó, preservar também a nuca, pessoal. Sempre lembra disso, não subir demais aqui. Observa aqui, ó, até onde está nascendo o cabelo. Se a gente tirar até esse limite aqui, ó, a nuca dele vai ficar muito alta. Então, a não ser que você vá fazer um corte bem baixo, um degradê usando a máquina, você deve sim preservar essa parte aqui. Tem que ficar quietinho para ganhar mais um dinossauro. Tá bom? E mais um. Tá bom. Então, preservar a nuca, tá? Corta só a base dela mesmo. O fio que sobrar aqui, ó, as pontas que sobrarem, a gente depois vai acertar com a maquininha mesmo, tá? Não precisa se preocupar com elas agora. A parte de cima, nesse caso, como eu falei, a gente quer manter o fio um pouquinho mais longo, tá? Para fazer esse cabelo bem socialzinho mesmo. Então a gente vai partir só, olha, para tirar a ponta nele todo. A partir da franja, aquele mesmo processo que a gente já viu, tá? Observa aqui só as pontas, olha, dá menos de 1 centímetro, meio centímetro no caso, dessa pontinha aqui. Ainda que seja a intenção deixar ele, até se for para deixar crescer o cabelo, para ficar bem o fio longo inteiro mesmo,
a gente também deve cortar essas pontinhas aqui. Se, no caso, os pais pedem para você cortar o mínimo, falar, olha, eu não quero cortar em cima porque eu quero deixar o cabelo do meu filho crescer, eu quero que fique bem longo mesmo. Explique para essa mãe, para esse pai, que você precisa tirar a pontinha dele só para fazer o acerto do corte. Ó. E seguindo, mecha após mecha aqui, explica, olha, essa pontinha aqui não vai afetar no comprimento, é só para fazer um acerto. E cortando essa ponta, além do cabelo ficar mais harmônico, mais arrumado, ele também vai desenvolver mais rápido. E ele acaba crescendo também mais rápido. Tira essa ponta que sobra aqui, o cabelo ganha força. Então explique para o cliente, se você já chega puxando as mechas em cima aqui e cortando, sem explicar isso para os pais, eles vão pensar que você está fazendo ali um corte que eles não pediram. Né? Ele vai pensar, poxa, o cara está cortando o cabelo do meu filho em cima e eu quero que deixe crescer. E tal. Então, assim, explicando para ele com certeza ele vai entender e vai perceber que você tem essa atenção de explicar, olha, eu preciso fazer assim, porque assim o corte vai, o cabelo vai desenvolver mais rápido e tal. Isso aí valoriza bastante o seu trabalho, tá? Na parte das laterais aqui, a gente quer deixar também o fio, o cabelo mais cheio, só que a gente precisa dar uma repicadinha mais aqui no final das pontas, para fazer umas camadinhas. Senão esse cabelo fica muito reto aqui, ó, parece que fica sem acabamento. Então a gente pode puxar essas mechas assim, ó, 90 graus na lateral. E vai cortar o mesmo tanto que cortei em cima, tá, gente? Só ponta mesmo, olha. Puxa 90 graus aqui e tira a pontinha. E vem pegando mecha após mecha, olha, até chegar lá na parte da nuca. Bem simples. Ó, nessa parte aqui de trás, na lateral, a gente consegue puxar com uma mecha só. Nessa posição, de 90 graus aqui, a gente já consegue alcançar até a parte de baixo. Nessa parte aqui de trás, a gente tem uma área maior para trabalhar. Então a gente precisa puxar uma aqui mais em cima. Cortou essa ponta, tá vendo? Dessa mesma mecha, a gente puxa ela mais embaixo, ó. E observa aqui onde sobrou. Corta essa também. Muitas vezes você vai precisar puxar uma terceira aqui embaixo, ó, lá bem na base mesmo, na nuca. Tirou. Parte para a próxima seção aqui, mais na lateral. Lembrando que quanto mais você cortar aqui, nesse ângulo, mais vai ficar repicado. Não é a intenção nossa deixar tão repicado assim. Então, por isso eu estou fazendo nesse caso aqui, ó, mais ponta mesmo, olha, meio centímetro aqui já é o bastante. E aí é só seguir. Mesmo processo, agora para outra lateral. Busca lá aquela guia do centro, vem puxando uma mais a lateral aqui, ó. Aqui na parte da coroa da cabeça, como eu falei, olha, ainda que esteja até um pouco curto, a gente precisa tirar essa pontinha aqui, ó, mínimo possível. Tirou a pontinha aqui e basta. Puxa uma seção mais, a lateral aqui só continua. E depois a próxima, totalmente aqui na lateral, olha, 90 graus. Esse jogo, Oi. ele voa. Faz aí que o titio quer ver. Eles voam mesmo. Ele jogou no seu celular, só que esse é o outro jogo diferente. Legal. Ah, muito. Melhor do que o outro então, né, Breno? Olha, continuando aqui. Ponta. Próxima mecha. Observou a pontinha aqui, ó, tira. Isso não vai afetar no comprimento do fio, tá? Eu tenho asa, eu tenho asa. Eu sei voar, eu sei voar.
Feito isso, a gente vai só terminar de secar, tá? Ficar completamente seco. Percebe que durante o corte, que foi bem rápido, o cabelo dele já secou muito, olha. Porque a gente não encharcou demais esse cabelo. Então isso é muito interessante, molhar só onde realmente precisa, mais nas extremidades, onde vai cortar, para evitar de ter esse trabalho todo na hora de secar depois. Tá? Muitas vezes a criança não vai aceitar o secador, então mesmo se fosse o caso aqui dele não deixar secar com o secador de jeito nenhum, a gente já pode continuar o corte, porque ele já está praticamente seco. Mas como o Breno é mais tranquilo, ele aceita numa boa secador, a gente vai terminar de secar, aproveitar já dando uma modelada nele e a gente vai finalizar. Usar um pouquinho a desfiadeira aqui só na base, para dar um acabamentinho legal e fazer o pezinho do cabelo. Olha o ventinho legal, Breno. Vendo, ó, quando for secar o cabelo, já usa esse ventinho morno aqui, ó, para ir modelando e deixando ele como a gente pretende deixar no final do corte, olha. Jogadinho para trás. Vai levantando aqui, ó, para dar um volume. E aí vai modelando como você já quer. A parte de trás aqui é legal, ó. A gente secar ele assim. Joga todo para um lado, ó, vai secando. Depois você faz o inverso, ó, desse lado para lá. Vai dar aquele caimento legal, dos dois lados se encontrando aqui, ó. Parece bem esse repicadinho. E aí, como eu falei, a gente pode agora usar a tesoura dentada só para dar mais uma leveza nessa base aqui, ó, para não ficar nenhum degrau. Levantando aqui com o pente. Mesmo processo aqui do pente corrido, tá? Levanta só a base, cerca de 1 centímetro aqui, ó, e corta dele para fora. 2 tesouradinhas em cada mecha já é o bastante. Pode fazer por toda a base. Opa! Quanto mais você levantar aqui, quanto mais alto você cortar com a desfiadeira aqui, mais ele vai repicar. Como eu falei, a intenção nossa não é deixar tão repicado, a gente pode fazer mais na base. Ó, tá vendo que aqui, ó, percebe que aqui tá muito cheio ainda, tá uma mecha mais grossa. A gente busca ela, dá uma leve repicadinha. Já dá esse efeito aqui, ó. Continuando aqui na base. Aqui na base, bem da nuquinha dele, é bastante interessante a gente fazer isso, para não ficar aquela diferença muito grande aqui da parte que tá cheia o cabelo, até a parte que a gente vai concluir com a maquininha de acabamento. Então você pega bem na base mesmo aqui, ó, e dá uma leve repicadinha. Dá um caimento melhor. Na parte aqui da franja, a gente também pode dar uma repicadinha com ela mesmo, ó. Separando essa primeira mecha da franja, não mexe nela, para evitar de alterar o comprimento da franja. Não mexe nessa primeira mechinha, pega a próxima aqui, ó. Mais uma repicadinha nela e pronto. Agora, pessoal, sempre lembrando depois de usar a tesoura dentada, é importante a gente dar mais uma repassada com a tesoura comum.
Tirar aquelas pontas que ela pode ter deixado. Só buscando aqui, ó. Se der alguma pontinha, você tira. As 3 ou 4 mechas que você puxar em cada lateral, mais umas 3 ou 4 na parte de trás já é o bastante, tá? Só para conferir mesmo. A outra lateral aqui. E aí a gente já pode partir agora para a parte do pezinho. Busca mais alguns detalhes que você observar por aqui, ó. E aí se a gente tira esse cabelinho que sobrou ainda aqui. Bem rente à orelha, ó. Protege com o pente. E tira qualquer pontinha que tenha sobrado aqui. Na lateral da nuca, que é a mesma coisa, ó. A outra lateral. Faça essa parte com a tesoura só até onde você não tem nenhum risco de arranhar a criança com a tesoura, tá? Se a criança estiver mexendo muito, então eu aconselho que você já faça isso aqui somente com a máquina de acabamento, para não aproximar a tesoura da orelha aqui de jeito nenhum. Como o Breno é muito tranquilo, a gente pode ir protegendo a orelha com o pente assim e já consegue tirar esse cabelo. Agora levanta assim um pouquinho, amigão. Levanta bem assim pra te tirar esse cabelinho. Aí. A partir daqui a gente só vai fazer o pezinho. E lembrando, tá? De deixar com o cotoletinho, um dedinho aqui de coceleta. Tirar o mínimo possível na nuca. E o corte já está finalizado. Então, pessoal, ó, corte finalizado. A gente pulou esse processo aqui do pezinho, tá? Senão fica muito repetitivo. Com o corte pronto, eu aconselho sempre no final. Até ajuda para tirar o cabelo. Você bota aqui no vento frio, tira o cabelinho da criança. E também usa o secador para dar mais uma modelada, tá, no corte, como eu falei antes. Já vai projetando aqui o vento do secador para onde que você quer deixar o cabelo. Se a criança ainda estiver deixando, estiver tranquilo, olha. Aproveita para dar um volume aqui no cabelo. E aí finaliza com pomada. No caso aqui a gente nem vai usar nenhum produto, tá? Vou deixar ele bem natural mesmo. Olha lá pra titia. Agora tem que olhar pra tia pra ganhar um dinossauro, senão